Olá, meus amados irmãos, saudação de paz em Cristo Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geração de Bereanos. No vídeo de hoje vamos falar sobre o preparo para pastorear e cuidar de almas. Vamos falar também sobre os problemas de um pastor durante o seu ministério terreno. Quais são os problemas que um pastor ele pode enfrentar durante a sua caminhada. Bem, preparo para pastorear e cuidar de almas. A necessidade de um pastor se preparar nos dias atuais é muito mais exigida hoje do que antes, porque hoje o pastor ele enfrenta problemas como AIDS, como cristãos divorciados, aborto, problemas sociais, violência entre jovens e distorção de valores, dentre outros. Bem, o pastor ele foi chamado para pastorear, ele foi chamado para apacentar, ele foi chamado para cuidar de vidas, para cuidar das ovelhas. Ele tem uma missão de apresentar a ovelha a Cristo, não apenas salva, mas cheia do conhecimento de Cristo. Bem, a igreja sempre teve a preocupação de ter obreiros preparados na sua edificação. Caso contrário, não teríamos tantas orientações no Novo Testamento dirigidas exclusivamente a essas pessoas que pastoreiam. Então, eu posso afirmar que a exigência do Senhor, dono da igreja para o obreiro, é o seu preparo. O Senhor ele exige que o seu obreiro ele tenha preparo. Preparo significa obedecer aos princípios bíblicos, manter a espiritualidade através da oração, leitura e meditação bíblica. Então, o pastor ele precisa ler a Bíblia, ele precisa meditar na Bíblia e antes e acima de tudo, ele precisa ter uma vida de oração. É fundamental que o pastor ore, que o pastor leia a Bíblia e que o pastor medite na Bíblia. Bem, é importante também que um pastor ele leia livros extras, como jornais, ler bons livros, isso tudo ajuda no seu preparo. Também é importante que o pastor esteja contextualizado e atualizado de tudo que acontece ao seu redor. Também é importante o pastor ele ler, repetindo bons livros, jornais, assistir televisão, ouvir programa de rádio. Ele precisa estar atento a tudo que acontece ao seu redor, tá bom? Também é fundamental que o pastor ele estude teologia, deologia, estudo tratado acerca de Deus. O estudo da teologia é um estudo sobre Deus. Só se pode estudar Deus através da sua palavra. Então, é importante que o pastor ele busque o conhecimento bíblico, que ele se prepare através da teologia, que ele busque o conhecimento, que ele busque essa preparação para cuidar de vidas, para cuidar de almas. Também é importante o pastor estudar por quê? Porque o pastor ele vai não só apenas pastorear. O pastor ele tem que estar preparado para a cerimônia fúnebre, cerimônias cívicas, cerimônia de casamento. Então existe uma preparação para o pastor ele chegar a esse nível de pastorado, para que ele possa exercer o seu ministério com excelência. Agora, quais são os problemas de um pastor? Quais são os problemas que um pastor ele pode enfrentar durante a sua vida terrena? Por exemplo, pressão por perfeição moral. As pessoas quando olham para um pastor, a visão que as pessoas têm, a visão que a pessoa enxerga é de um homem perfeito, como se ele fosse perfeito. E isso não é verdade. Um pastor é um ser humano como qualquer outro, que erra, que falha, que tem os seus defeitos. Então, ele sofre muito com isso, porque ao olhar de uma pessoa para um pastor, olha para ele como se ele fosse perfeito. E isso não é verdade, isso é um ledo engano. Expectativas desumanas, críticas e comparações, pastores que são muito comparados com outros pastores, vida conjugal incompatível, sexualidade mal resolvida, difamação, surto psicótico, culpa, lidar com o jogo de interesse entre membros, conflitos existenciais, solidão, depressão, ingratidão,
traição e abandono. Tudo isso pode levar o pastor ao suicídio. Tudo isso são problemas que vai afetar o seu emocional, que vai afetar a sua alma, que vai afetar o seu psicológico, que pode sim levar o pastor a um suicídio. Por isso, ame o seu pastor, abrace o seu pastor, ore pelo seu pastor, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Forte abraço a todos, Shalom, Lehitraot, paz e até mais.